Eu sou o Joãozinho Dadá, filho da mãe Alta e do Zé Dadá, criado junto com a Iramita, Itamar, Dominga, Aparecida. Nós éramos um blocozinho só de irmão ali, criado da casa do papai para a casa do pai Félix. A infância foi muito bom, que a gente se brincava. O Itamar era religioso demais, ele preparava um altar e fazia de nós um São Cristão, e ele sendo padre, era desse jeito. Aí nós fazia comida, piquenique lá para dentro do quintal, era uma amizade sadia. E hoje não se faz mais aquilo. Iramita foi minha irmã de verdade. Iramita se formou, uma grande professora, minha irmã de leite, filha da mãe Neném, mas do pai Félix. E nós era tão ligados que quando eu fui para me casar, ela foi quem fez a carta do pedido para meu sogro, para minha esposa. Ela foi quem fez a carta, que ela era tão inteligente, e ela fez essa carta tão bem feita que parecia um peixe dentro d'água quem fosse ler o que ela escrevia. O Itamar, só amizade de bom, não tinha nada de maldade no Itamar. Todo mundo para ele era amigo, quando ele ia já era ainda, todo mundo gostava do Itamar, muito inteligente. O Itamar deu muito inteligente, trouxe boas coisas para o Loreto. Lembre que este colégio aqui, não sei qual foi o estudo que pois ele conseguiu que gente mais de posição não conseguiu, e ele conseguiu aqui para o Loreto, deixou esse grande nome aqui no Loreto, trazido por ele, Itamar brasileiro. A história que nós recorda é que nós, tempo de meninice, daqui do Loreto, nós fomos morar no Boa Vista, daqui a 2 quilômetros, e nós triava para lá e para cá. Nós tínhamos a casa aqui em Loreto, ligado no pai Félix, e aí nós ia para o Boa Vista, a turma que ia deixar nós ia deixar eles. Desse jeito a gente conseguia, era desse jeito, nós não desligávamos. Só coisa boa, só história boa. A Dominga do Tiguri, Aparecida, Bento, compadre Bento. Eram 3 filhos. Aparecida, compadre Bento e Dominga. Nós éramos um bloco de irmão. Ninguém, quando um olhava para o outro, o outro já estava dando cacorote no outro, só era brincadeira. Só era coisa boa. Do Loreto, rapaz, só era coisa boa. Menino brincava de se esconder. Aquele largozinho que o nome era Rua do Tubi, onde nós morávamos, que hoje é aquela avenida, e era um matão que ficava no meio, nós se escondíamos e brincava. Era uma beleza naquele tempo. A casa da mãe Neném, era uma casona muito boa, o baldrame de pedra, para cima de adobo. O pai Félix tinha uma quitanda, separada aqui pro lado do curral. Ele sempre tinha uma vaquinha de leite, o pai Félix. E tinha um curralzinho entre a casa dele e a nossa, e tinha o quarto da mãe Neném, só para eles dois. E 4, porque a Iramita e pai Félix, mas se tornava uma família tão grande. De noite era pouca gente, mas de dia era assim, na casa da mãe Neném. A mãe Neném botava uma comida para nós numa bacia, dormindo naquela meia água, arrodeava de menino, olha. Tudo menino, mas rapaz, isso era muito beleza. Por isso que nós fomos criados todo mundo junto. Pé de imbu lá dentro, não dava trabalho nós, de jeito nenhum. Nós ia pescar, era uma maior brincadeira. Nós ia pescar. Naquele tempo, nem quase anzol daquele de barbela não tinha, era um alfinete, dobradinho, você sabe o que é alfinete. Dobradinho numa linhazeira, não existia linha americana, era uma linhazeira, que era linha. Aí nós botávamos na varinha e botava o anguzinho, ia pescar dali. De lá de cima tem um poço, não, Poço do Jacaré. Esse poço dava peixe de um tanto. Quando nós pegávamos um peixe grande, quando puxava, tinha vez que caía bem no beicinho, vez que nós não chegávamos nem pegar, porque o anzolzinho abria. Não tinha barbela, escapulia para dentro. Mas nós com anguzinho, era o angu. Nós descia e trazia as enfieirinhas de peixe, tirava
uma varinha, enfiando só peixe. Cada um trazia, nós mesmos tratávamos e nós mesmos fazíamos. O Itamar, mais do que aquele, ele mesmo é quem fazia a comida para nós tudo, lá brincando toda a vida. Todo dia nós ia fazer isso. Era muito bom a nossa vida naquele tempo. Não existia maldade, não existia nada, não existia, não vou dizer fulano de tal que fez, não, tinha só brincadeira. Os pais, quando chegava a hora de mandar tomar banho para poder jantar, menino ainda não queria largar a brincadeira, à tardinha. O Itamar foi muito ligado a esses padres combonianos. Os primeiros padres que chegaram, ele foi um São Cristão de todas as horas. Ele vestia batina e só faltava mesmo era celebrar, mas ele sabia, era tudo, respondia tudo dos padres. Pois é. Quando chegaram, os primeiros padres vieram da Itália para o Balsa, e aí veio eles para cá distribuindo padre em cada cidade, até Pastos Bons, era a prelazia de Balsa até Pastos Bons. Era dominado por esses padres combonianos. Itamar foi um religioso de nascimento. Primeiro, carne de gado era muito difícil para o povo pobre. A carne que mais os pobres comiam era carne de peixe. Aí, a família da mãe Firma é a família de Crispim. A família do Zé Adão é dos Aleixo. E eles eram, o Zé Adão era o mestre de balsa que viajava daqui para Floriano e Teresina, mestre de balsa. E os Crispim eram contramestre. Zé Crispim, João Crispim, que é o povo da mãe Neném. Esse é da mãe Firma. Esses são Crispim. Mas eram tão amigos que viajavam tanto em balsa como em pescaria. O Zé Adão também era pescador. E este povo é que sustentava aqui o Loreto. Naquele tempo dava tanto surubim. Tinha surubim que amanhecia lá no anzol. Uma pessoa só não tirava para botar dentro da canoa. À beira do rio. Tudo era bem coberto, as beiradas, tinha muito peixe. E hoje já não faz ter. Hoje não tem nem como os peixes se alimentar. Não tem a ingá, não tem o criuli, não tem a moreira, não tem a gameleira. Tudo é a comida do peixe, o ginipapo. Tudo é a comida do peixe, não tem nada por cima do rio. Como que pode gerar peixe num corpo desse? Mas vi muita fartura neste rio Balsa nosso. A família do Véi Rosa, ele morava lá na Fé, junto com os mesmos Crispim da mãe Neném. Eles eram pescador, lá tinha as canoas, eles mesmos moravam lá. E aí botava os anzol, pescava de anzol assim mesmo, na vara, que era o peixe menor, e o peixe maior era botado os anzol de espera. E de manhã pegava os peixão grandes e vinha vender aqui na cidade. Todo mundo comprava os peixes que eles traziam, que eram os pescadores de primeiro. Eu marro o Pai Félix, eu aqui acompanhava o Pai Félix, olha, as coisas de primeiro que dava dinheiro era cachaça e fumo. E o Pai Félix tinha a carga do animal, eu no meio da carga, e ele montado num cavalão dele, meladão, muito bonitão, e aí ia para o coco, levava a zancureta com cachaça e outra carga com fumo. Era duas coisas que dava dinheiro naquele tempo. Era o comércio que dava dinheiro mesmo. E nos primeiros meses de agosto, ele tinha as barracas dele de aluguel, ele ia para preparar e eu era o menino que andava com ele, Pai Félix. Uma barraca por nome prefeito lá, e não tinha cadeia de prender os presos, lá brigavam demais. Eu me lembro do senhor Zé Mandoura, um homem muito mau. Ele era criminoso, ele matava gente, ele era do Ribeiro Gonçalves. Quando a gente, lá fazia frio demais, quando o pessoal fazia as fogueirinhas e esquentando ali o frio, que pingava das folhas, quando dizia lá e vê o Zé Mandoura, ele trazia a bala e jogava dentro das coivaras de fogo e todo mundo saía correndo. Tão mal era esse homem. Lá no tempo que morreu uma filha do Antônio Jorge, a bala passou perto, atiraram lá, uma bala perdida matou uma filha do tio Antônio Jorge, passou pertinho da barraca minha mãe do Pai Félix.
Ainda me lembro essa história, a menina bonita. Nós ia antes das 9h, antes das 9h de festejo, ia para preparar a barraca. O Pai Félix tinha um trecho só de preparar a barraca para alugar. Era dinheirão o aluguel, que as pessoas vinham do lugar de muito longe, alugavam seus alojamentos ali repartidinho. O Pai Félix usava um óculos que parecia um caco de vidro, o vidro do óculos dele. Ele não ficava, se ele tirasse aquele óculos, ele não enxergava nada. Baixinho, quando ele olhava pra gente, esse couro chico ficava assim. Mas era uma pessoa do povo. A pessoa do povo, essa saía de balsa, esse pessoal de vaqueiro só procurava a barraca dele, porque ele era muito gentil com as pessoas e procurava, e ele fazia dinheiro mesmo. Ele vinha de lá, vendia tudo que ia, vez que vinha buscar, porque acabava aquela munição que levava de fumo e cachaça, vinha buscar de novo para não parar a venda lá. Desse jeito que funcionava. A mãe Nené era uma morena bonita, meu filho. A mãe Nené era uma mulher bonita, era uma morena ativa. Ativa. Ela andava bem arrumadinha, a mãe Nené, quando o dia amanhecia, ela já vinha, o modelo da mãe Nené era uma morena bonita, a mãe Nené. E João da Cruz, do Carmo, da minha lembrança. Depois a Maria do Espírito Santo, Iramita e Itamar. Da minha lembrança foi esse povo e os filhos da mãe Nené. Nós se tornamos uma família tão grande. Conheço o Raimundo Nonato lá em São Luís, filho da Iramita, já visitei a casa dele. Filho da Iramita, Raimundo Nonato. Ele ficou pequenininho quando a Iramita morreu de parto para Fortaleza, parece que foi em Fortaleza. Naquele tempo não tinha médico e quando chegaram já foi tarde. E aí só deixou ele ficava por aqui, depois o pai levou ele para lá, para Fortaleza, casou com outra pessoa. Irmão de criação da tua mãe. O leite que ela mamou foi o mesmo meu. Nós somos ligados um no outro ali. Se eu não estiver enganado, a Iramita, eu sou de 39. E até 40, 41 é a idade da Iramita. Era professora. A Iramita era uma professora de primeira linha. Primeira linha. Iramita foi minha irmã de verdade. Iramita se formou, uma grande professora, minha irmã de leite, filha da mãe Neném, mas do pai Félix. E nós era tão ligados que quando eu fui para me casar, ela foi quem fez a carta do pedido para meu sogro, para minha esposa. Ela foi quem fez a carta, que ela era tão inteligente, e ela fez essa carta tão bem feita que parecia um peixe dentro d'água quem fosse ler o que ela escrevia. Era professora, a Iramita era uma professora de primeira linha. Primeira linha. A Iramita era uma pessoa muito divertida, muito brincalhona. E no casamento da Lourdes, que era prima dela, a Lourdes do Loló, a gente foi nas lajes, tinha muito cavaleiro lá da Ilha de Balsa. A gente pediu um cavalo para dar uma voltinha. Eu tinha mais costume de andar montada do que ela. Mas ela disse, mas eu ando também, eu aguento. Aí nós pegamos os cavalos e caminhamos naquele mundão. E fomos até perto da Serra do Penitente, aí voltamos. De lá para cá, ela inventou de dar uma napadinha no cavalo e o carro disparou com ela. Aí quando ela, com medo da gente chegar lá nas casas e ela não cair na frente do povo, ela pulou do cavalo, no meio da estrada e caiu. O cavalo pisou na bainha, na saia dela e descosturou um pedaço. E aí, olha a vergonha para nós chegar lá em casa, ela com essa roupa desse jeito. Mas aí, conseguimos parar o cavalo, ela montou de novo, nós chegamos tudo na montada, desconfiadinha. Aí descemos, entrei para dentro, mudou a beca, aí saímos para fora, fomos contar a história. O que foi que aconteceu? O povo sorriram. Isso era para a gente falar para vocês que esses cavalos não é de confiança, não.
Não é todo mundo que segura a rédea dele, não. Mas deu tudo certo, ninguém se adoeceu, só alegria. A Iramita era uma pessoa excelente. Pessoa que... A Iramita e o compadre Itamar, a Ave Maria, era uma dupla. Porque a Maria não, a Maria foi criada mais só. Viveu a vida dela mais assim, distante da gente. Mas a Iramita e o Itamar era a mesma pessoa. Se você olhar para o Itamar e para a Iramita, o cabelo era a mesma. Filho da Iramita, Raimundo Nonato. Ele ficou pequenininho quando a Iramita morreu de parto para Fortaleza. Parece que foi em Fortaleza. Naquele tempo não tinha médico e quando chegaram já foi tarde. E aí só deixou ele ficava por aqui, depois o pai levou ele para lá, para Fortaleza, casou com outra pessoa. Eu sei que foi desse jeito a nossa vida. Foi tão alegre esse dia que a gente, meu filho, eu sou irmão de criação da tua mãe. O leite que ela mamou foi o mesmo meu. Nós somos ligados um no outro ali. Se eu não estiver enganado, a Iramita, eu sou de 39. E até 40, 41 é a idade da Iramita. Nós ia querer brincar lá na casa de Antônio com o Raimundo Nonato, ele tinha muito brinquedo. Aí quando chegava lá, o Velho do Rosa escondia. Aí eu ia amarrar o neve de novo e escondia o brinquedo. O brinquedo para nós não brincar. Aí a tia Antônia dizia bem assim: isso aqui não vai viver para sempre não, isso aqui é para criança brincar, velho. Que coisa horrível, que homem toda coisa, que o que devia estar aqui, mas nós ele, não tá. O brinquedo dele, e ele, tinha vezes que ele resolvia dar, viu? E nós sentávamos lá e ele sentava de junto, que a gente não ficava nem à vontade, sabe? Aí ficava, eu lembro disso demais. Como vê Nós chamávamos ele Pedro Negro. É porque desse povo. Pedro Negro. Pedro Negro de Santana. Pedro Negro de Santana. Desde criança que o Raimundo Nonato se destacava assim de uma certa maneira. Ele pegava as pilhas velhas de lanterna, que o pessoal naquela época comprava as lanternas boas. E aí ele pegava aquelas pilhas e aí colocava elas de uma maneira, tudo junto e fazia uma ligação e dava certo. Acendia um foguete, ele fazia um alto-falante, entendeu? E dava para fazer uma banda assim, que tudo isso era uma pessoa que já nasceu criativo para se destacar. Eu não sei hoje o que ele labora, qual foi a função que a ideia de ele ser a mesma de antes, mexer com a eletrônica, com esse tipo de coisa. Não sei, porque a gente perdeu os contatos, assim, nunca mais andou aqui para se manifestar com a gente. Mas é assim, a vida é assim. Cada um sai, a gente não sabe nem se é vivo ou se é de uma condição que não pode vir, ou é porque perdeu o amor com os amigos, com aquele torrão natal da gente. Eu lembro do Raimundo Nonato, na casa de Antônio, a gente tudo arrodeando para brincar mais ele, porque ele era muito criativo, sempre tinha novidade para mostrar pra gente de brinquedo. E o Velho do Rosa se amava, sabe? Aí a tia Antônia: deixa esses meninos brincar, velho. O que é que tu quer com esses meninos? Aí ele ia fazer de todo brinquedinho, toda coisinha que ele tinha, e fazia uma coisa que chamava a atenção da gente. Nós tudo bom, não sabia de nada. E ele era bem criativo, o Raimundo Nonato. E a gente se criou junto, criando
criou aquele amor, aquela amizade profunda com ele. E ele sumiu do Loreto. Às vezes eu perguntei, quem me deu a notícia dele ainda foi o filho do Luiz Maia, que morava, estudava lá em São Luís. Perguntei se ele morava lá, mas foi pouco contato. Eu não sei que desgosto foi esse que ele teve. E é o maior prazer quando a gente se encontra com um conterrâneo, uma pessoa que a gente conheceu, criança, junto com a gente. E era a pessoa, neto de uma pessoa mais importante para nós dentro do Loreto. Se um dia ele aparecer aqui, eu tinha vontade de ver ele, dar um abraço, aquele zoinho gaso dele que ele tem. Como é que chamavam ele? Tem Neva de Santana. Era apelido. É apelido. Era criativo, tudo ele criava uma coisa. Espero que ele, onde tem, seja uma pessoa que viva bem. Já tem família ele. Já tem 2 filhos. Ah, que bom.